Olá, bom dia a todos. Estamos aqui reunidos para uma sessão dinamizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IPMA, em colaboração com a equipa do Estudo em Casa Apoia. O tema é sobre meteorologia e clima, mais concretamente, o que faz um meteorologista. Bom dia, o meu nome é Bruno Rodrigues e frequento o 10º ano na mesma escola. A nossa convidada é a doutora Wanda Cabrinha. Trabalha na divisão de clima e alterações climáticas, monitorização do clima, fenómenos extremos, ondas de calor, secas, entre outras. Dinamiza palestras e formações a nível nacional e internacional. Obrigada, bom dia. Bom dia a todos. Então vamos falar aqui agora um bocadinho da parte do clima e das alterações climáticas, ok? As alterações climáticas que estão hoje em dia muito em voga e que vocês ouvem falar, que o tempo está a mudar, o clima está a mudar, não só aqui em Portugal, mas ao nível de todo o globo. Então vamos começar para já com perceber um bocadinho o que é o clima, ok? A diferença entre tempo e clima, não é? Porque normalmente vocês gostam de ver a previsão, para ver como é que está o dia para amanhã, mas o clima não é bem a previsão. O tempo é aquilo que está a fazer neste momento, não é? Neste instante, portanto, o facto de hoje estar um dia ameno, de não estar vento, isto é o tempo que faz neste momento, são as condições meteorológicas que se passam neste momento. Para passarmos para o clima, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar em todos os tempos, não é? De todos os dias e vamos analisá-lo para um período longo de anos, normalmente 30 anos. Portanto, e quando fazemos essa análise, conseguimos dizer e conseguimos caracterizar o clima de uma região e dizer se é quente, se é frio, se é chuvoso, se é seco, ok? Portanto, o clima tem que ser visto com um período de anos grandes para percebermos como é que é. E o que é que nós precisamos para analisar o clima? Precisamos daquilo que nós chamamos os elementos climáticos, não é? Que vocês também já ouviram, e os fatores climáticos. Os elementos climáticos, que são aqueles que nos permitem dizer, lá está, se o clima é quente, é frio, é seco, ok? Temos, por exemplo, a temperatura, a precipitação, o vento, a umidade e muitos outros que nos permitem caracterizar o clima dessa região. Mas esses parâmetros podem variar, não é? De local para local, de região para região. Porquê? Porque têm influência daquilo que nós chamamos os fatores climáticos. E estamos a falar da própria latitude, portanto o local onde nos encontramos. Estamos a falar na proximidade do mar, portanto o facto de estarmos mais perto da costa ou estarmos mais afastados, há diferenças. Por exemplo, as regiões do interior em Portugal, no verão, têm temperaturas muito mais altas do que as temperaturas do litoral, porque acabam por ter este ar mais úmido aqui junto ao litoral. Portanto, há aqui diferenças também na localização. Depois o relevo também nós sabemos o que é que acontece quando nós subimos em altitude. O que é que acontece à temperatura? O que é que vocês acham? Diminui, exatamente. Portanto, este é um fator que também influencia. Por isso é que as Penhas Douradas, que ali o meu colega mostrou, ali a Serra da Estrela, estava mais frio do que nas outras zonas em redor. Depois temos a vegetação, temos as próprias correntes marítimas também, porque nas correntes marítimas pode ser transportado também ar mais úmido, ar mais quente, ok? Portanto, tudo isto vai influenciar o clima que nós temos. Este é o clima de Portugal, cá está, nós fazemos uma média dos 30 anos, aqui temos os 30 anos de 81 a 2010, ok? Deste lado aqui a temperatura do ar, ali a precipitação, o que é que se vê? Aquilo que nós temos já o senso comum, não é? Que as regiões do norte e sobretudo as regiões de maior altitude do norte e centro, as temperaturas são mais frias, portanto ali há azul, e ali a zona do Alentejo e depois o Algarve com as temperaturas mais altas no continente. Depois temos a precipitação também, mais uma vez ali o norte a destacar-se, né? Sobretudo a parte litoral norte, que é a parte mais montanhosa, temos ali em cima aqueles pontos mais roxos, que é onde há os maiores valores de precipitação, que é a zona do Gerês, portanto é uma das zonas que chove mais mesmo até ao nível da Europa, e depois temos a zona ali do Alentejo, mais uma vez, como a zona mais seca de Portugal, ok? Ora, isto é o clima que nós temos. Como é que nós passamos aqui para a parte das alterações climáticas? Alterações climáticas sempre houve, não é? Nós sempre tivemos alterações ao longo da evolução da Terra. Mas são alterações naturais que estão associadas, por exemplo, às erupções vulcânicas, às variações dos ciclos solares, e são variações que ocorrem ao longo de milhares de anos. O que é que está a acontecer hoje em dia? Hoje em dia nós temos alterações que estão a ser provocadas pela influência humana. Desde a Revolução Industrial que nós temos evoluído de maneira diferente e que temos
feito alterações ao nível da composição da atmosfera. Com o quê? Com a emissão daquilo que vocês também já ouviram falar, que são os gases com efeito de estufa. Okay? Portanto, temos tido mais gases na atmosfera, ou o CO2, o metano, e que têm contribuído para o aumento deste efeito de estufa. Nós sabemos que o efeito de estufa mantém a temperatura que nós conseguimos sobreviver aqui no planeta, não é? Portanto, e são estes gases que fazem com que haja aqui uma absorção maior do calor. Quantos mais gases há na atmosfera, obviamente mais ampliado é este efeito do calor. E então é as alterações que nós chamamos alterações climáticas antropogénicas. Antropogénicas porque têm, de facto, esta influência humana. Aqui eu tenho dois mapas que são com as emissões de dióxido de carbono, ok? Vocês aqui neste lado têm em 1960 e ali em 2022. E aqui veem quais são os maiores emissores. Em 1960 temos aqui, por exemplo, já os Estados Unidos, temos ali a Rússia, mas quando olhamos para 2022 aumenta bastante os países que emitem e o tamanho das bolas também cresce, quer dizer que há mais emissões. E já temos ali a China, temos a Índia. Portanto, temos aqui, de facto, um aumento bastante grande desta emissão de gases com efeito de estufa para a atmosfera e é isso que tem provocado estas alterações. Portanto, as principais causas deste aumento dos gases têm sido ao nível da geração da energia, portanto, nós temos evoluído bastante, não é? Hoje em dia, infelizmente, já se começa a apostar nas energias renováveis, mas até lá ainda não. Portanto, muitas emissões de combustíveis fósseis. Depois temos, por exemplo, a destruição da floresta também. Nós sabemos que as árvores, a floresta é um sumidor de carbono, portanto ela retém o dióxido de carbono, por exemplo. Se existem menos árvores, menos florestas, é mais dióxido de carbono que fica na atmosfera. Depois o uso dos transportes, o excesso de consumo, porque nós cada vez mais queremos ter coisas, não é? O consumo é cada vez maior e, portanto, isso obriga a mais fabricação de produtos, não é? A mais energia e, portanto, isto acaba por ser aqui um bocadinho uma bola de neve em tudo isto. Que efeitos é que isto traz? Sem dúvida, as temperaturas é aquilo que se nota mais, a temperatura mais alta, é isso que temos estado a notar e já vamos ver. Mas depois temos outras situações, como mais tempestades cada vez mais severas e mais intensas, noutros sítios mais situações de seca, mais incêndios florestais também. Portanto, e depois toda a parte do oceano, que o oceano não vou aqui falar, mas é outro mundo também ao nível das alterações climáticas. Então vamos ver o que é que aconteceu à temperatura. Temos aqui a temperatura desde 1850 até agora, 2023. Okay? E isto é em relação, como está a temperatura em relação àquele período de 1850 a 1900, que foi antes da Revolução Industrial ainda. E, portanto, quando vocês veem aqui a temperatura desde 1850, é aqui a partir de 1950 que se começa a notar o maior aumento da temperatura do globo. Okay? Que é já após a Revolução Industrial e foi quando começou a haver aquele boom, não é, de indústrias e começaram a emitir mais gases com efeito de estufa. Tanto é assim que os anos mais quentes ao nível do globo são todos nos últimos 10 anos. Se vocês olharem para ali, se calhar o mais antigo que está ali dos 10 anos é o 2014 e tivemos agora o 2023 como o ano mais quente sempre ao nível do globo. Okay? E em Portugal? O que é que nós temos em Portugal? Também aqui temos ali um gráfico desde 1931 até 2023 e as diferenças também em relação ao tal período de 30 anos, que eu já tinha mostrado os mapas, 81-2010, e o que está azul, as barrinhas azul, quer dizer que são anos mais frios do que essa média. O que está a vermelho são anos mais quentes do que a média. E quando olhamos aqui para estes últimos anos, a partir da década de 80, verifica-se de facto que temos tido cada vez anos mais quentes em Portugal. E tanto é que estes últimos 2 anos foram os mais quentes de sempre. 2022 e 2023 foram os mais quentes em Portugal. Em relação à precipitação, também há aqui algumas diferenças. Também aqui, desde 1931 até 2023. A azul, os anos mais chuvosos. A castanho, os anos mais secos. E também quando olhamos aqui
para estes últimos anos, e sobretudo a partir de 2000, é quando temos notado, não só, por um lado, não temos tido anos tão chuvosos como tínhamos antes, como temos cada vez anos mais secos nestes últimos 20 anos, sobretudo, 20, 25 anos. Inclusive o 2005 foi o mais seco, o 2007 o segundo, tivemos já muito recentemente o 2017 também como um dos mais secos, portanto estamos de facto aqui com um panorama de temperaturas mais altas que o normal e uma redução da precipitação em Portugal. Que impactos é que isto tem? Isto tem sobretudo impactos ao nível daquilo que nós chamamos os fenómenos extremos, okay? Estamos a falar das ondas de calor, das precipitações muito intensas, muito localizadas em curto espaço de tempo, mas que trazem impactos muito grandes, as secas noutros locais do globo, como aqui em Portugal, por exemplo, depois os focos, que acaba por ser uma consequência de termos temperaturas mais altas e estar mais seco, e depois, como eu digo, toda a parte do oceano, que é outra questão também que pode ser abordada também por vocês. Em termos futuros, o que é que nos espera? Bom, o que é que nós temos aqui? Temos aqui como é que a Terra pode, ou como é que as temperaturas no globo podem evoluir se a temperatura média do globo aumentar 1,5 grau, 2 graus ou 4 graus. Eu vou falar aqui no 2 graus, porque eu acho que 4 graus já estamos a falar de algo que eu acho que eu neste momento não quero pensar que isso possa acontecer e acho que é improvável que aconteça, não é? Mas é bom que nós tenhamos essa noção e que percebamos que de facto os 4 graus pode ser algo já muito, muito grave ao nível do nosso planeta. Mas quando olhamos aqui para o de 2 graus, verificamos, e é sobretudo no hemisfério norte, não é? Que há aqui regiões que já pode aumentar a temperatura até 4, 5 graus. Portanto, isto já faz, em relação àquilo que nós temos outros, a temperatura pode aumentar cerca de 4 a 5 graus se a do globo aumentar 2. Portanto, e isto já traz aqui muitos impactos, com mais ondas de calor também, mais tempestades também mais intensas. Portanto, isto já vai trazer aqui impactos muito grandes. Nós, neste momento, estamos já perto de 1,5. Enfim, a situação não está fácil, mas esperemos que consigamos não ultrapassar os 2 graus. Em termos da precipitação, eu pus ali a diminuição de precipitação no Mediterrâneo, porque é de facto, também aqui isto é para a temperatura aumentar 1,5, 2 ou 4, e quando olhamos para aqui, na zona do Mediterrâneo, é o castanho, que é a perda de precipitação, e portanto estas zonas aqui é onde vamos sentir mais perdas de precipitação no globo. Depois temos outras em que aumenta, portanto a precipitação não é como a temperatura está só a aumentar, no caso da precipitação em algumas zonas do globo aumenta, noutras diminui. Okay? Aqui em Portugal é o caso de aumento de temperatura e diminuição da precipitação. Portanto, temos este mapa aqui da esquerda que nos diz as perdas de precipitação aqui em Portugal, sobretudo aqui a região sul vai ser sem dúvida a mais afetada, não é? Portanto, pode chegar a perdas de 20% a 30%. E depois o aumento da temperatura. Até 2070 podemos ter aumentos até cerca de 2 graus. Até 2100 aumentos já perto dos 4 graus. Okay? Portanto, mais aumento da temperatura, mais ondas de calor, menos precipitação, mais situações de seca. Não é? Portanto, temos aqui um panorama que não augura assim, muito bom em termos futuros. O que é que podemos fazer? Isto só para deixar aqui o senso comum, né? Que nós já todos sabemos também que devemos fazer. Claro que não depende só de nós. Isto é muito mais do que nós, né? Tem que haver políticas a nível dos países que sobretudo contribuem mais para esta emissão dos gases com efeito de estufa. Mas se cada um de nós também fizer alguma coisa, já ajuda, não é? Se tivermos um compromisso de poder fazer algo diferente, ajuda bastante, obviamente. Os eletrodomésticos, né, com o nível de eficiência, hoje em dia já é A++, já nem sei quantos mais é que tem, que já são muitos. Utilizarmos os transportes públicos em detrimento do carro, usar cada vez mais energias de fontes renováveis, não desperdiçar água, né? Nós gostamos, vocês não sei, mas eu ainda gostava de tomar uns banhos de imersão. Hoje em dia, se calhar, optámos mais pelo duche, é mais rápido, não desperdiçamos tanta água, né? Nós desperdiçamos muita água, pomos muita água a correr para lavar os dentes, para lavar a louça, sei lá. Tentar não desperdiçar. E obviamente a parte da floresta também, que é muito importante, né? As plantações que hoje em dia cada vez há
as câmaras municipais a fazerem mais, é importante, de facto, para a tal retenção do carbono que eu vos falei no início. E pronto, chego ao fim. Eu tenho ali, se vocês depois quiserem, agora aqui se calhar não temos tempo, nem temos net para isso, mas aconselho-vos a ver aquele videozinho que está ali, porque mostra um bocadinho esta situação das alterações climáticas. É um vídeo com 2, 3 minutos, é muito rápido, mas que transmite muito bem a mensagem das alterações climáticas. Ok? Pronto.